Alô e olá! Eu vou começar lembrando que vocês podem assistir esse programa no Facebook, MAP Oficial, no canal do YouTube do MAP também, ou no site do MAP também. Qualquer um deles, quer dizer, pelo site e pelo e-mail, vocês podem fazer perguntas que a gente terá a maior alegria em poder responder a vocês. Eu vou ler um pedacinho aqui do livro, um trechinho pequenininho, do livro de Joana de Ângeles, psicografado pelo Divaldo Franco, Vida Feliz. Dilui a queixa sistemática que te torna uma pessoa de difícil convivência. É muito desagradável a companhia de alguém que está sempre a reclamar, vendo defeito em tudo e desejando que o mundo gire na sua órbita e de conformidade com a sua maneira de ver as coisas. Não poderás modificar os outros, porém, deves empenhar-te para conseguir a própria transformação para melhor. Se tudo te desagrada e estás costumeiramente reclamando, cuidado, porquanto esta é uma atitude de quem está de mal com a vida e vive mal consigo mesmo. É necessário que te toleres, aprendendo a ser tolerante com o próximo. Tudo que vem a nós, tudo que nós percebemos, a forma como nós percebemos o mundo, é a sintonia, são os óculos que nós estamos utilizando para poder estar na Terra. Então, o que eu quero dizer com isso? Que as lentes que nós usamos é aquela que nós vamos utilizar para conhecer o mundo. E assim, se você usa lentes escuras, tudo lhe parecerá escuro. Se você está sem lentes, você pode ver exatamente as coisas como são. Mas para isso, essas lentes da sua percepção têm que estar limpas, claras, purificadas. E é disso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar sobre o que a gente está fazendo aqui no mundo, né? Como que a gente vem para cá? E para quê? Vocês já pensaram que a gente poderia naturalmente, se não precisar estar aqui no mundo físico? Que se a gente não tivesse alguma tarefa específica para realizar aqui, a gente poderia pensar, porque a gente já pensa no mundo astral, espiritual, mental, poderíamos sentir no mundo astral, mas nós não podemos agir no mundo astral. E, de qualquer maneira, o mundo físico, ele é como se fosse assim uma válvula de redução. O corpo físico, ele reduz a nossa capacidade de percepção. E com isso, nós nos tornamos muito mais conscientes de cada coisa que fazemos. E conseguimos, quando desenvolvemos alguma virtude, alguma qualidade, essa qualidade e essa virtude, ela se torna uma real aquisição desse espírito imortal. Por isso que a gente está aqui, para acentuar, para acelerar e principalmente reforçar todo o nosso aprendizado, toda essa tomada de consciência. O mundo físico nos reduz, mas na medida em que nós começamos a dissolver esses véus que nos impedem de perceber, de expandir a nossa consciência, nós nos tornamos muito mais presentes, muito mais conscientes, muito mais perceptivos do que se não tivéssemos vindo aqui para o mundo físico. Dizem que os anjos que nunca vieram para o mundo físico, porque eles são criados de uma outra forma, eles têm inveja de nós humanos. Porque quando nós atingimos uma consciência de um Cristo, por exemplo, todo o trabalho árduo que fizemos nos capacita para nos tornarmos senhores realmente
de toda a aquisição e de toda a consciência amealhada. Somente aqueles que viveram no mundo físico, somente os homens, podem ser construtores de outros mundos. Nós palmilhamos, passo a passo, todo o processo de ampliação da consciência, até nos tornarmos homens perfeitos. A evolução humana e a ampliação da consciência humana, ela é muito mais intensa, é muito mais harmoniosa, ou melhor, grandiosa, do que qualquer outro ser que não tenha passado por todas as dificuldades que passamos. E aí a gente vai falar um pouquinho exatamente de como esse processo acontece, principalmente valorizando os aspectos do que é o pensamento, do que é a emoção e do que é o estar no mundo físico. A gente sai das mãos do Criador, simples e ignorante, como diz Kardec, mas já trazendo em cada um a consciência divina. Só que essa consciência, embora seja a própria consciência de Deus, porque somos uma centelha dele, ela é coberta por uma série de véus. E o primeiro véu que a cobre é um véu de matéria búdica, uma matéria até antes um pouquinho, mas vamos falar daquilo que nos interessa, né? O Cristo, por exemplo, ele já tem a sua consciência totalmente desenvolvida nesse plano búdico. Ele já está em sintonia direta com Deus. Por isso ele diz, o Pai e eu somos um. Na medida em que desce, quer dizer, essa centelha divina, essa consciência se envolve em mais uma matéria, em mais uma esfera de consciência, que é a esfera causal, que é a esfera do ser humano, a gente já falou sobre isso, de desenvolvimento do ser, né, nosso. Nós estamos com a consciência despertando, quando estamos utilizando esse nível, despertando para a vida humana. Existe toda uma descida ainda para os mundos mais densos, antes de chegar a esse nível de percepção, de compreensão e de amplitude da consciência humana. Mas a gente já falou sobre isso, já falou de todo o processo que vem desde o mineral ao vegetal, ao animal, até chegar à consciência humana. A gente pode dizer que o homem, ele tem uma consciência búdica, né, a centelha divina de Buda, de Cristo, envolto por uma matéria chamada matéria mental causal, que é a matéria dos pensamentos abstratos. O homem vai viver aí todo o tempo em que ele estiver vivendo na esfera humana. Da mesma forma que o animal está vivendo todo o seu desenvolvimento na esfera da mente concreta e, portanto, dos instintos, do resolver os problemas básicos da sua vida, e o vegetal desenvolve toda a sua consciência no mundo astral emocional, ele está aprendendo a sensibilizar-se pelo mundo e a responder sensivelmente a tudo. Da mesma forma, o homem está aprendendo a experimentar os conceitos, a desenvolver os conceitos, a compreender de uma forma abstrata os planos, as esferas que o cercam, tanto o mundo mais denso como os mundos mais sutis. Mas ele está desenvolvendo isso, essa característica do pensamento abstrato. Então, só que ele não consegue desenvolver tudo o que ele precisa só no mundo causal.
no mundo das causas. Ele tem que é mundo mental abstrato. Ele tem que projetar-se para os mundos mais densos. Então, ele vai se projetar primeiro para o mundo astral, mental, concreto. Permanece sua consciência plena, porque aí ele tem plena consciência no mundo causal, mas ele se projeta, uma parte de si se projeta para o mundo mental concreto, né? Que é o mundo dos pensamentos concretos. Nesse mundo do pensamento concreto, ele agrega essa consciência, agrega em torno de si matéria que vai construir o corpo dos pensamentos concretos. Por exemplo, se nós queremos fazer um bolo, nós precisamos desse pensamento concreto para materializar, para juntar os elementos, as diversas substâncias para construir um bolo. Se eu quero construir um prédio, primeiro eu tenho que construir na minha mente toda uma estrutura que possibilitará materializar no mundo denso, físico, aquilo que eu pensei no mundo mental concreto. Ok? Então, esse mundo é um mundo de resolução de problemas, é um mundo que nos vai ajudar, o mundo mental concreto, nos vai ajudar a resolver a nossa vida aqui no mundo físico. Ele está diretamente ligado, porque tudo que criamos aqui, ele tem uma aplicação, ou deveria ter, uma aplicação no mundo físico concreto. É aqui, nesse mundo concreto, mental, que nós estruturamos tudo o que a gente deseja no mundo físico, ok? Bom, depois de construído esse corpo mental concreto, ele se manifesta, ele como que agrega em torno de si. A gente diz didaticamente que ele desce um pouco mais, não existe descida, mas ele agrega em torno de si matéria astral emocional, do corpo das emoções. Esse corpo é o que nos faz sentir. Esse corpo emocional é o que vai se ligar aos nossos órgãos dos sentidos. Os nossos órgãos dos sentidos, eles são especializados, cada um deles, em observar, em perceber uma determinada frequência de vibração. Essa frequência, por exemplo, de vibração sonora, vai ser captada por esse aparelho e vai ser codificado e vai ser, de novo, devolvido ou será captado pelo corpo astral emocional. Da mesma forma, as frequências da faixa de luz serão, não todas, mas muitas delas, de um determinado espectro, né? Da luz visível, ela será captada pelos nossos olhos. E essa informação, dessa frequência de onda, vai ser trazida para a nossa mente, que vai avaliar, e vai ser trazida pelo quê? Pelo nosso corpo astral emocional. E aí vai ser decodificada, vai ser trabalhada no nosso corpo mental. Talvez uma imagem juntar-se com um som. E aí eu tenho um pensamento acerca de alguma coisa. Esses dois corpos, o corpo emocional e o corpo mental concreto, eles formam o perispírito, que a gente conhece bem. Então, o perispírito, ele é um corpo construído a cada existência nossa. Por que tem que ser assim? Porque ele tem que ter as possibilidades, ele tem que trazer as novidades já amealhadas pelas outras experiências que nós vivemos, e ao mesmo tempo ele precisa nos dar as possibilidades, a possibilidade de construir um novo conhecimento.
desenvolver tudo aquilo que a gente vai precisar desenvolver nesta vida que a gente está vivendo. Então, ele é construído a cada vida nossa pelo ator para o novo personagem. Imaginem que nós tenhamos assim, um ator vai produzir uma peça ou vai se apresentar numa novela, ok? Ele vai construir um personagem para isso, que tem a ver com a história que ele vai representar. Então, ele vai construir vai pensar como aquele personagem agiria, como aquele personagem pensa, como aquele personagem sente, e vai encontrar um corpo, uma estrutura física para que esse pensamento e essa emoção possam se manifestar e receber informações no mundo físico. Então, depois de construído esse perispírito, o ator, enquanto constrói isso, vai descobrir entre os possíveis países em que esse novo personagem pode ou deve nascer, vai descobrir aquele mais apto, que melhor represente, que melhor dê oportunidades de crescimento para esse personagem que ele está desenvolvendo. Além do país, que região que ele vai nascer nesse país? Numa grande cidade, numa cidade do interior? O que ele veio fazer aqui? Que família ele precisa para desenvolver todos os seus talentos e, ao mesmo tempo, ir liberando os seus karmas passados? Tudo isso é estudado pelos senhores do karma, juntamente com o ator. A cada vida nossa. André Luiz fala do departamento da reencarnação. É exatamente isso, onde se vai observar as necessidades daquele ator se manifestar no mundo físico com todo o entorno necessário para o seu progresso. Então, se estuda minuciosamente aquilo que será necessário que aquele novo personagem experimente, viva, sinta, para que ele possa desenvolver toda a consciência necessária e desta nova existência. Isso, o momento evolutivo que o ator está a nível de presença no mundo físico, necessidades de desenvolvimento que ele percebe que tem, e o momento evolutivo que ele deve chegar é chamado exatamente de Dharma. Então, o momento evolutivo em que ele aporta no mundo físico e, portanto, o karma que ele traz do passado e o seu objetivo nessa experiência de vida é exatamente o seu Dharma. Karma mais o nível evolutivo que ele deve atingir. E isso a gente vai falar um pouquinho mais logo mais, ok? Bom, voltando. Então, é decidido onde cada um de nós vai nascer. Além disso, a profissão que cada um de nós veio realizar aqui, que será aquela que mais tenha relação com as suas necessidades, vamos dizer aqui, dármicas, onde ele possa desenvolver, curar o seu karma, mau karma passado. Curar, por quê? Porque tem coisas que a gente deixou para trás, não é? Então, que ele possa resgatar isso, liberar isso que ele deixou para trás, de uma forma harmônica, de uma forma bem consciente, né? Cada vez mais. E desenvolver as virtudes e qualidades que ele deve atingir até o final dessa existência. Ok. Como que ele vai fazer isso, então? Quem cuida, principalmente porque sabe
das nossas necessidades é o ator, juntamente com os senhores do karma. E aí nós nascemos nessa ou naquela família. Aí a gente pode perguntar assim, mas e como que a gente vai desenvolver este ou aquele corpo? Quando a gente entra nessa zona do mundo astral e começa a construir o nosso perispírito, nosso corpo emocional e o nosso corpo mental, tanto as facilidades do nosso pensamento e das nossas sensibilidades, como as nossas dificuldades, elas têm uma relação direta com aquilo que a gente já viveu lá atrás. Então, tudo que for facilidade que nós trazemos para essa vida, rapidez de raciocínio, capacidade de percepção fácil, tudo isso foram coisas que nós já adquirimos em existências passadas. E tudo que for dificuldade, ou nós ainda não desenvolvemos aquelas qualidades, ou a gente usou mal aquelas qualidades, ou aquelas virtudes, aqueles recursos, ok? Eu me lembro aqui de um amigo nosso, uma vez ele me procurou, há muitos anos já que eu trabalho com terapia de vida passada. E ele era um homem que escrevia poesias, e ele dizia, Laís, eu sinto que ler e escrever hoje é a coisa mais preciosa que eu tenho. Mas não foi assim. Eu tive muita dificuldade para atingir isso, porque eu só consegui, ele era um imigrante português, eu só consegui estudar até a 4ª série primária, eu tinha que trabalhar pelo meu sustento. Eu vim de Portugal, morava com o meu tio, que já morava aqui, que tinha um armazém. Eu dormia entre sacos de farinha e de batata e eu tinha que ajudar o meu tio. O máximo que eu consegui estudar foi lá em Portugal, até a 4ª série primária. Não mais do que isso. E eu queria saber, porque é tão doloroso para mim não ter conseguido ir mais adiante. Houve um obstáculo. Eu nunca conseguia realizar esse sonho de estudar mais, de frequentar uma escola. Falei, tudo bem, vamos fazer uma regressão para ver o que acontece? E aí nós entramos na regressão e ele se viu como um fidalgo com uma enorme biblioteca, enorme, mas que ele tinha herdado dos seus pais. Mas para ele, aquilo não tinha nenhum valor. Ele gostava era de festas, ele gostava de, enfim, prazeres mundanos, dilapidou toda a fortuna, aos poucos foi vendendo toda aquela imensa biblioteca e acabou numa condição muito precária ao final da sua vida. Então, vejam, olha que coisa interessante. Como que ele vem nessa vida? Ele vem dormindo entre sacos de batata, né? Quando fica um pouquinho maior, quando criança não, mas quando um pouco maior, dependendo de um tio, sem condições de estudar, e tendo que fazer um esforço enorme para poder sobreviver. Ele era uma pessoa muito séria nessa vida, muito correta e muito compreensiva das dificuldades do outro. Então, nessa vida, ele tinha resgatado com maestria todo o seu mau karma e cumprido corretamente o seu dharma. A gente pode ficar falando aqui de muitas coisas a respeito das vidas da gente, né? A gente pode olhar para a nossa vida e perceber exatamente, e Kardec fala isso, e André Luiz também, e todos os autores, ou quase todos os autores espíritas nos lembram disso. Observa a sua vida, observa as suas dificuldades e as suas facilidades. Aquilo que você tem de facilidade, você já trouxe
Você já conquistou, e foi uma conquista. Ninguém recebe nada de graça. Lembra? Nós nascemos simples e ignorantes. E todo o processo de evolução da gente, ele é um processo de suor, sangue e lágrimas. É difícil estar no mundo. Exceto quando nós já compreendemos que Deus cuida de tudo e que nós estamos sob as bênçãos dele e, portanto, aceitamos o nosso destino do jeito que ele é, com confiança, com alegria. A gente, se não é assim, a gente sofre muito e a gente briga muito. Como diz a leitura que nós fizemos aqui, a gente reluta e observa todas as coisas ruins que acontecem à nossa volta, sem perceber que essas dificuldades são as nossas dificuldades, são as nossas lentes, são os obstáculos que nos possibilitarão crescer, desenvolver-nos. E desenvolver significa apenas isso, tirar os véus, dissolver essa matéria densa que nos impede de ser quem somos, de termos essa plena consciência que somos, a consciência do ator. Só que ainda está muito escondida por trás de um monte de véus de matéria. Pelo menos o véu da matéria do campo mental concreto, astral, o véu da matéria emocional astral, o véu do duplo etérico, que a gente não falou ainda, mas que é um véu também, que é por onde circulam todas as energias que nos tornam, que nos mantêm a forma física que temos, que herdamos da nossa mãe. Sheldrake percebe isso, que é nesse óvulo fecundado que se estrutura, assim como numa semente, que já traz em si o potencial da árvore. Nesse óvulo fecundado, já temos o molde do nosso corpo. Claro que o espírito que estiver entrando ali, né, esse espírito com letra minúscula, esse personagem, ele vai estruturar o seu corpo físico de acordo com todas as questões que ele necessita para trabalhar nessa vida. Esse corpo será o instrumento de ação no mundo físico e será mais perfeito, vamos dizer assim, mais pronto, será aquele necessário para a nossa jornada aqui, pronto para poder expressar e receber tudo aquilo que nós necessitamos para essa nova jornada, que esse novo personagem precisa para desenvolver todo o seu potencial. Então, por isso, muitas vezes a gente que não bebe vem com problemas de fígado, porque bebeu muito numa vida anterior, por exemplo, ou comeu de uma forma completamente pouco saudável, não é? Outros utilizamos mal a nossa mente de uma forma equivocada, e aí para que nós não utilizemos novamente de forma equivocada a nossa mente, ela vem com algumas limitações. Ou lembrando daquele personagem Sigismundo, que vem com limitações orgânicas, físicas, para que ele possa desenvolver todo o seu potencial de amor sem construir, sem produzir mais erros. O corpo físico é, sim, uma barreira, é uma limitação, é um impedimento para que a gente
não realize de novo, não construa, não desenvolva os maus hábitos do passado novamente e que a gente não gere de novo os mesmos transtornos que geramos para nós no passado. Por isso, a gente tem o corpo que necessita. E teremos também aqueles transtornos que precisamos para nos auxiliar no processo evolutivo. O mestre fala que se teu olho cria problemas para você porque enxerga mal, ou enxerga o mal, ou cria situações de sofrimento para o outro, é melhor que você não veja do que você ter uns olhos bons e se perder no mundo. Se tua mão faz coisas, claro, gente, veja bem, não é a mão, mas é o instrumento do pensamento, ok? Se ela faz como instrumento do pensamento ações equivocadas, é melhor que você não as tenha. Porque assim você vai ser capaz de segurar aquele mau pensamento, não deixar que ele se manifeste em ações. Ok? Por isso que algumas pessoas, e muitas vezes, nós não temos aquilo que achamos que deveríamos ter para nos proteger de maiores sofrimentos. A gente não sabe, por exemplo, por que houve uma pessoa morreu, vamos supor, prematuramente, no nosso entendimento. A gente não sabe o que aquela pessoa faria se tivesse aqui. Eu trabalho com pessoas dependentes químicas, que têm problemas de dependência química. E, às vezes, a gente sabe de algumas pessoas. Eu me lembro da história de um rapaz que mudou sua vida por esse fato. E mudou mesmo para melhor. Ele trabalhava na venda de droga com um companheiro. E ele viu esse companheiro ser morto. E por uma obra do acaso, que não interessa aqui qual foi o motivo, ele foi poupado. Dali em diante, ele percebeu que aquele não era o caminho dele. Procurou a gente no CAPS AD e decidiu mudar de vida. E mudou de vida. E faz hoje algo completamente diferente. Ele encontrou um outro caminho. Está no caminho de cura e mudou, cresceu, desenvolveu todo o seu potencial. Ele não veio para aquilo, ele não veio trabalhar para o tráfico. Não era aquele o caminho, era outro. Mas ele precisou passar por uma situação tão difícil para poder mudar o rumo. Mas conseguiu. E assim muitos de nós. Mas, por misericórdia divina, alguns tem algumas perdas. E, gente, a gente não sabe por que a gente está perdendo uma mão, um olho, uma perna. Mas a nossa alma sabe. E lembra, o corpo é perecível. Ele vai ser deixado dentro de alguns anos. E isso para todos nós. Nenhum de nós vai permanecer aqui. O corpo físico é sempre perecível. Mas o importante é que a gente aprenda as lições de cada vida sem complicar ainda mais a nossa existência. Eu gostaria de ler aqui um trechinho do livro Viva Sem Medo, de Paramahansa Yogananda. Como revelar a sua força espiritual interior. É verdade que o ego humano se encarna apenas uma vez, sob determinada forma e personalidade.
O personagem, ele tem apenas uma vida, sob uma determinada forma e sob um determinado e um jeito de ser, uma personalidade. Entretanto, embora o ego abandone sucessivamente a individualidade de suas encarnações, ele carrega nas câmaras do subconsciente, nessas memórias, os prazeres e os terrores das experiências de todas as vidas passadas. Cada pessoa sente em seu íntimo numerosos temores subterrâneos, cujas raízes estão em obscuras experiências de vidas há muito esquecidas. Aqueles que gastam sua estadia na Terra reagindo emocionalmente às incessantes imagens oníricas da vida, e ele chama de imagens oníricas da vida, gente, esse nosso mundo aqui, no mundo físico, esse é o sonho de Deus. E se a gente perceber, embora ele tenha uma aparência de densidade, ele é denso, mas tudo isso vai se dissolver com o tempo. Portanto, nada disso tem uma realidade em si mesmo. Nós o construímos com as nossas mentes. E a grande mente de Deus constrói todos esses universos por um tempo limitado, enquanto for da sua vontade. Então, aqueles que gastam sua estadia na Terra reagindo emocionalmente às incessantes imagens oníricas da vida, continuam a contemplar turbulentas imagens oníricas de morte e novas encarnações. A gente vai continuar naquilo que a gente acredita que é. E no mundo espiritual, quando nós perdermos o mundo físico, quando nós não tivermos mais um corpo aqui, nós continuamos com a nossa mente exatamente onde a deixamos, nas nossas crenças. Por meio da meditação, e do autoconhecimento, não é um autoconhecimento superficial, é a gente realmente saber quem a gente é. A gente erradica os espectros de temores inexplicáveis que assombram o homem. Quanto mais a gente sabe quem a gente é, quanto mais a gente sabe o que a gente está fazendo aqui, quanto maior a compreensão que a gente tem, mais a gente dissolve essas matérias que nos impedem de saber quem somos. Esses corpos de matéria, mesmo que sejam ainda de matéria astral, o nosso perispírito, ele deve se tornar cada vez mais sutil, para que a gente possa refletir, para que a gente possa expressar essa luz, essa porção divina que nós somos. A luz da alma deve brilhar. A luz do ser, do espírito, essa centelha divina deve brilhar. Busquemos quem realmente somos, para que possamos expandir essa consciência e estar em alegria, independente de onde estivermos e dos sofrimentos que estivermos fisicamente passando. Paz, luz a todos. Que Deus nos abençoe. Que a Mãe Divina Maria possa envolver os nossos dias. E que o Mestre traga a compreensão, o entendimento, para que a nossa mente fique cada vez mais pronta e nosso coração mais amoroso. Que assim seja.